Oi, gente. Vamos caminhar um pouquinho mais dentro de algo que nós começamos a estudar, né? Sobre o pecado sem perdão. Deixa eu dar uma melhorada na minha iluminação aqui. Eu arrumei também, mas acabou aqui diminuindo a intensidade para mim. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, sobre o pecado sem perdão, tá? Semana passada, perdão, a outra semana, retrasada, nós começamos esse assunto sobre o pecado sem perdão. E nós lemos aqui os textos, os principais textos que falam sobre o pecado sem perdão. Então, nós observamos que, perdão, pela Bíblia, pela palavra, existe apenas um episódio onde é mencionado o pecado sem perdão. Pecado sem perdão, uma teologia que foi desenvolvida dentro da igreja cristã através dos séculos, tá? Muitos comentaram, escreveram sobre isso já no início da igreja cristã. Nós temos teólogos escrevendo sobre isso. Posteriormente, Martinho Lutero, Calvino e muitos outros escreveram sobre essa questão também, sobre o pecado sem perdão, tá, pessoal? É controverso, é um assunto um pouco confuso, mas é Bíblia e nós precisamos ter conhecimento a respeito disso, nós precisamos ter um posicionamento, precisamos ter um pensamento, uma ideia. E não é tão difícil chegar à conclusão, tá? Bem, o texto principal que é usado dentro dessa teologia sobre a afirmação que existe um pecado, que é um pecado imperdoável, eternamente imperdoável. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Eu vou ler para vocês aqui. Tudo será perdoado. Jesus começa isso. Vejam, são palavras que saíram da boca de Jesus quando Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem. E quando ele expulsou o demônio, os fariseus, os doutores da lei, conhecedores da Torá, do Velho Testamento, dos profetas, disseram: ele expulsa, o poder dele para expulsar demônios é um poder que vem de um principado. O Belzebu, um príncipe entre outros demônios, né? Uma autoridade maior no meio dos demônios. E nessa afirmação, nessa acusação que esses homens fizeram contra Jesus, os fariseus, Jesus então faz essa afirmação. Veja, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Todo perdão é perdoado, tá? Os pecados e as blasfêmias que proferirem. É tudo perdoado. Blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra Jesus, tudo isso aí é passível de perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Bom, vamos entender um pouco hoje, vamos nos aprofundar e chegar aqui, se Deus permitir, numa conclusão. Primeiro, temos que entender a palavra blasfêmia. A palavra blasfêmia não é uma palavra do nosso português. É uma palavra que foi aportuguesada. É uma palavra que foi transliterada. É uma palavra do grego. Pegaram do grego e transformaram essa palavra em português. Como, por exemplo, Cronos. Cronos não é um cosmos. Não são palavras portuguesas. São palavras gregas, tá? A palavra blasfêmia vem do grego, que foi aportuguesada. Bem, a palavra blasfêmia faz referência a atribuir desonra a alguém que merece honra, a injuriar, a desviar o pensamento, desviar o conceito, torcer o conceito sobre uma determinada pessoa. Entendam, não é apenas uma palavra, não é apenas algo solitário e pontual que saiu da boca de alguém. Mas a blasfêmia envolve mais do que isso, envolve um posicionamento, envolve um conceito a respeito que eu tenho a respeito daquela outra pessoa, quando eu blasfemo contra aquela pessoa. As blasfêmias, normalmente, tá, no tempo antigo, eram tomadas apenas contra grandes autoridades, contra os reis, contra grandes autoridades, contra divindades, tá certo? Então, a blasfêmia, ela é muito mais do que uma palavra simplesmente proferida em um momento na vida de um indivíduo. Ela caminha pelo conceito de um posicionamento, o que eu acho, qual o meu pensamento sobre aquela pessoa, e quando me perguntam sobre ela, eu tenho que falar.
contra aquela pessoa, mesmo que o meu pensamento, o meu conceito esteja desonrando aquela pessoa. Isto é blasfêmia, tá bom, gente? Então vamos começar por aí. Segundo, quando fala sobre pecado, a palavra pecado no Novo Testamento, existem algumas palavras para identificar pecado, mas a principal é hamartia, com H. E aqui é hamartia. Hamartia, queridos, é a ideia de errar o alvo. Ou seja, alguém que com seu arco e flecha ali mirou no alvo e soltou a flecha e errou. Entendo, essa pessoa, ela não errou propositadamente. Ela queria acertar o alvo, mas errou o alvo. Esse é o conceito de pecado que está aqui. Não é um pecado em que a pessoa decidiu, eu não quero acertar, eu quero acertar. Existe uma intenção de fazer a coisa correta, mas por causa de uma má concepção, por causa da minha inabilidade, por causa da minha falta de expertise, então eu erro o alvo. Esse é um conceito de pecado que dá muita conversa, tem muito conteúdo teológico só atrás dessa palavra, hamartia, que é o conceito de errar o alvo. Então Jesus está dizendo aqui, quando uma pessoa, então, se posiciona pensando que está correto, pensando que as suas convicções são corretas, tá certo? E começam então a proferir palavras e se posicionam contra a pessoa, a obra, o caráter do Espírito Santo, este é um pecado que não tem perdão. Bem, vamos aprofundar um pouquinho mais no texto. Outra questão que a gente precisa entender, que muitas vezes é difícil de entender, é que a gramática grega, principalmente os tempos verbais, eles não caminham como o português. Algumas palavras, alguns verbos que aparecem no Novo Testamento precisariam de uma frase inteira para poder realmente traduzir o conceito que está naquele verbo. Quer ver um exemplo clássico aí, que muitas traduções erram, tá? Existe um texto muito conhecido por todos nós, Marcos capítulo 16, versos 15 em diante, né? O verso 18, por exemplo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Bem, entendam, esse tempo que está aqui, esse tempo verbal que aparece aqui, gente, não é um tempo que identifica apenas algo que aconteceu e que não acontece mais. Não é um id. Alguns dizem até que o verbo aqui é um imperativo. Não é. O verbo aí está num tempo na gramática grega identificada como presente do indicativo. Não é o presente do indicativo que também o conceito que a gente tem, tá? O grego tem o verbo no aoristo, nome feio, né? Aoristo, que é algo que foi feito lá atrás, o que eu fiz agora e que parei de fazer. Não tem continuidade. Algo que eu fiz, que os efeitos daquilo que eu fiz são somente agora e que não tem continuidade. Este é um tempo verbal. O outro é o presente indicativo. Veja, o presente indicativo é eu fiz, eu continuo fazendo e eu não sei quando eu vou parar de fazer. Então vamos lá? Quando Jesus fala aqui sobre o pecado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Todos os pecados serão perdoados. Aquele que blasfemar, esse blasfemar é o verbo, ele está como verbo e ele está num tempo que dá uma ideia de ato contínuo. Está entendendo, pessoal? Então, esse blasfemar é alguém que se posicionou em algum tempo na vida, porque adquiriu aquele conceito, aquela ideia, e continuou blasfemando. E continua blasfemando. E continua naquele posicionamento. Como alguém, por exemplo, que adquire um conceito sobre uma autoridade aí governamental. E a pessoa não gosta daquele indivíduo, daquela pessoa, daquela pessoa, então fala e continua falando. Toda vez que mencionar o nome daquela pessoa, vai estar falando contra aquela pessoa. Ele tem um posicionamento contra aquela pessoa. E muitas vezes as palavras
não estão ajustadas à realidade daquela pessoa. Não fica pensando em ninguém, não. É apenas um exemplo, tá? Então, esse blasfemar, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que continuamente, aquele que se mantém nessa posição, não tem perdão e se torna réu de condenação eterna. Por quê, então, meu querido? Porque isso é dessa maneira. Exatamente por causa da obra do Espírito Santo. Então vamos lá para a gente poder encerrar essa live hoje. João capítulo 16, versos 7 em diante. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro Paracleto não vai vir, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está falando a respeito da sua subida ao céu, da sua assunção. Ele está falando assim, ó, eu vou subir, mas eu tenho que ir, porque se eu não for, o conselheiro Paracleto, aquele que vai estar ao lado de vocês, vai estar junto com vocês o tempo todo, que vai estar com vocês, ele não vai vir. Mas se eu for, eu vou enviar então este outro. E o outro aí é um outro igual a mim, um outro de mesma essência, não é um outro diferente, é um outro igual, tá? Bem, quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o verso 8, tá, gente? O verso 9, agora veja bem, o verso 9, do pecado. O Espírito Santo é que convence do pecado, porque os homens não creem em mim. Não vou nem continuar aqui, vou parar por aqui. O Espírito Santo é que faz a obra do convencimento. Ele que convence o homem do pecado. E veja, por que do pecado? Porque os homens não creem em mim. Jesus fez a libertação daquele homem, expulsou o demônio. Aqueles homens não creram em Jesus. O Espírito Santo já estava ali, da parte de Deus, trabalhando no coração daqueles homens, fazendo o convencimento. Depois que Jesus sobe ao céu, é o Espírito Santo que está fazendo essa obra. Jesus não está fisicamente fazendo uma obra. Ele está através de nós, através da igreja, através da pregação, fazendo a obra na vida das pessoas. Então, o convencimento de que aquilo é uma verdade vinda do Pai a respeito da obra de Jesus, principalmente a obra da salvação, a obra do perdão de pecados, é o Espírito Santo. Se eu, então, atribuo à obra do Espírito Santo algo maligno, ou eu blasfemo, profiro, eu me posiciono de forma blasfêmica contra a obra, a pessoa do Espírito Santo, eu não tenho perdão. Quem é que me convence do pecado? O Espírito Santo. Não, eu estou inibindo, coibindo o Espírito Santo desenvolver a sua obra de convencimento no meu coração. Porque eu estou dizendo que aquilo que está acontecendo na minha vida não é do Espírito Santo. Eu estou atribuindo a qualquer outra coisa, as minhas emoções ou qualquer outra coisa. Então o Espírito Santo não vai produzir o arrependimento aí. Ah, pastor, e se lá no passado teve até uma irmã, uma ocasião que veio, pastor, antes de eu me converter, houve uma ocasião que eu vi um fato tal, e eu falei que aquilo não, isso é coisa da coisa feia. E eu falei muito mal, pastor, estou me arrependendo daquilo, mas, pastor, será que eu estou condenada por causa desse pecado, eternamente condenada? Olha, ela já era convertida, já tinha, para vocês verem como esse tema às vezes confundem as pessoas, mas já era convertida essa pessoa. Então, vejam e entendam, não é uma palavra, não é uma atitude única. E posteriormente, claro, essa irmã, convencida pelo Espírito Santo, deu espaço para o Espírito Santo e se converteu. Então entenda, é um posicionamento. Alguém que se posiciona contra a obra, a pessoa, o ministério do Espírito Santo. Esta pessoa está se autocondenando. Não é que o pecado dela não tem perdão. Não é que o sangue de Jesus é insuficientemente capaz de cobrir aquele pecado. Não. É exatamente porque ela não dá espaço para o arrependimento que vai vir após o convencimento do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo.
Não sei se eu consegui me fazer entender para você. Mas o pecado sem perdão, ele se torna esse pecado na blasfêmia contra o Espírito Santo exatamente porque é o Espírito Santo que nos convence deste pecado. E se eu inibo o trabalho do Espírito Santo, então eu não tenho perdão. Bem, pastor, eu já ouvi tanta coisa, eu também, meu querido. No passado, as igrejas pentecostais, as igrejas carismáticas, as igrejas neopentecostais, toda vez que as pessoas falavam alguma coisa contra, né, o batismo do Espírito Santo, a glossolalia, o falar em línguas, né, muitos diziam, isso aí é do inferno, isso é do capeta, tal, e falavam dessa maneira e faziam esses comentários. Cuidado, cuidado, porque você vai se tornar réu do inferno fazendo esse tipo de comentário. E não é desta maneira, não é um texto que serve para a gente estar proferindo juízos sobre pessoas. É um texto que serve para orientar da importância do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. É para isso. Bem, pastor, falando sobre pecados sem perdão, o que dizer então das pessoas que suicidam? O suicídio seria um pecado sem perdão? Essa é uma outra controvérsia que nós vamos conversar na última aula, terceira e última aula sobre pecados sem perdão. Seria o suicídio um pecado? Vamos estudar. Seria o suicídio um pecado sem possibilidade de perdão? Próxima terça-feira eu quero encontrar você aqui às 19h30 para conversarmos sobre o pecado sem perdão e agora saindo do foco da blasfêmia contra o Espírito Santo e entrando no foco do tema suicídio. É um tema bastante delicado e também controverso. Vejo você terça-feira próxima. E no desenrolar dessa semana, pode escrever alguma coisa para mim, pode perguntar, pode contra-argumentar, não tem problema, não vou ficar chateado com você. Pode colocar suas dúvidas, mandando alguma coisa no privado, tá? Deus te abençoe, até a próxima terça-feira.